Olha lá. Bom dia, Éder. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Opa. Amigos do 360. Uma rodada de final de semana de Campeonato Brasileiro que teve os 6 primeiros colocados da competição com vitória. E vitórias que vão distanciando essas 6 equipes dos outros times do campeonato. A rodada começou no sábado. O Vitória derrotou o Atlético Mineiro 2-0. Nós tivemos uma vitória do Flamengo diante do Botafogo 3-0. O Leonardo Jardim vai acertando e mostrando o verdadeiro potencial desse time do Flamengo. Uma vitória importante no Clássico, jogando contra o Botafogo no Engenhão. 3-0 para o Flamengo, com direito a um lindo gol de falta do Léo Pereira, que foi assistido de perto pelo Carlo Ancelotti, que hoje convoca a seleção brasileira. O Fluminense, uma vitória importante contra o Atlético Paranaense, 3-2 para o Fluminense, poderia até ter goleado, sofreu muito, perdeu oportunidades, o Atlético encostou 2-2 no placar, mas o Arana, no momento final do jogo, fez o gol da vitória da equipe do Fluminense. Nós tivemos o Clássico também, o Santos recebendo o Corinthians, é a 5ª partida sem vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, e o Dorival Júnior, que alguns meses atrás foi campeão da Copa do Brasil, já começa a ser questionado. Um golaço marcado pelo Memphis Depay, que foi um dos destaques do time do Corinthians na partida de ontem contra o Santos. Jogou bem o Memphis, no segundo tempo caiu um pouco fisicamente. O Santos teve o Luan Pérez expulso e logo em seguida uma contusão do Vini Lira, que tinha acabado de entrar. O Corinthians jogou alguns minutos com uma superioridade numérica. O Santos estava com 9 jogadores em campo, mas nem assim o time corintiano conseguiu fazer um gol para a vitória. É o 5º jogo, repito, sem vitória do Corinthians no campeonato. O Internacional perdeu para o Bahia. O time do Rogério Ceni está fazendo uma campanha extraordinária até aqui. Ganhou do Internacional, que sofre os mesmos problemas do ano passado. O Inter é o último colocado no Campeonato Brasileiro até o momento. A vitória do Palmeiras, uma vitória magra, difícil. Não foi uma grande exibição do Palmeiras, mas o Flaco Lopes, que continua numa excelente fase, deu a vitória ao Verdão. 1-0 sobre o Mirassol. O Coritiba está flertando aí com o G5 do futebol brasileiro. Que campanha está fazendo o time Coxa Branca? Havia vencido o Corinthians fora de casa no meio de semana e ontem venceu novamente, derrotou o Remo por 1-0 no Alto da Glória. O Coritiba encostando aí no G6 do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do São Paulo de virada, São Paulo demonstrando uma altíssima capacidade de reação, principalmente no segundo tempo. Começou perdendo o jogo para o Bragantino e no segundo tempo uma virada, um belo gol do Sabino. E o Caleri, que está voltando à boa fase pelo time do São Paulo, 2-1 de virada, o que mantém o São Paulo como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Roger Machado parece que vai conseguindo dar aí, ele que foi tão questionado, né? Mas está mostrando aí que o São Paulo pode ter um futuro promissor nessa edição do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos ainda o Cruzeiro empatando com o Vasco 3-3, o Pedrinho reclamando muito 2 pênaltis, reclamando muito da arbitragem, muita confusão no final da partida, mas esse empate do Cruzeiro acabou culminando com a saída do Tite. O Tite não é mais o treinador do Cruzeiro. Fala-se muito aí da sucessão do Tite, pode ser que Felipe Luiz, dispensado pelo Flamengo, seja o novo treinador cruzeirense na sequência da competição. E hoje a rodada é completada com o Chapecoense recebendo o time do Grêmio. Depois de 6 rodadas do campeonato, São Paulo líder isolado, tem 16 pontos o time de São Paulo, seguido pelo Palmeiras com 13, Fluminense tem 13, o Bahia com 11, o Flamengo com 10, são os 5 primeiros colocados, e o Coritiba agora que encostou no G5 é o 6º colocado. E lá embaixo, o Botafogo está na 17ª posição, é bom salientar que o Botafogo tem 2 partidas a menos. O Remo, 18º colocado, o Cruzeiro em 19º e o Internacional de Porto Alegre, apenas 2 pontos. Hoje haverá convocação do Ancelotti para os 2 jogos amistosos da seleção brasileira. O Brasil vai jogar no próximo dia 26 contra a seleção da França e depois joga contra a Croácia. Essa é a última convocação, os últimos 2 jogos antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. Essa convocação definitiva acontece no dia 19 de maio. Neymar
foi apático. Fez uma partida ruim contra o Corinthians ontem. E a expectativa é a seguinte, o Neymar até nas redes sociais aí falando da perspectiva de ser convocado. Será que vai acontecer? Essa é a pergunta do dia aí. Será que o Ancelotti vai dar uma chance para o Neymar? Dependendo do que ele fez em campo ontem, essa convocação não deve acontecer, porque realmente ele não jogou bem contra o time do Corinthians. Mas algumas surpresas podem acontecer. Uma chance talvez para o Endrick, o Ryan, que está no Bournemouth da Inglaterra, o Igor Thiago, que está fazendo boas partidas, atuando também no futebol inglês pelo Brentford. Então são aí alternativas, são testes que poderão ser realizados. Às 15h30 saberemos quem são os convocados da seleção brasileira para esses 2 amistosos, Joana. Valeu, Éder, muito obrigada. Estou ansiosa, porque tem tempo que a gente se pergunta sobre o Neymar, mas também acho que temos outras informações importantes aí, né? Para a gente valorizar outros jogadores. Com certeza, com certeza. E nessa convocação ele tem muitos problemas de lesões, né, na seleção brasileira. Então podem surgir aí algumas novidades. Valeu, Éder. Então, bom trabalho. Ótima semana para vocês. Boa semana, valeu.